Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo na paz? Para quem não me conhece, sou o Lucas Uri. Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Já pega papel, caneta, ou pega o seu bloco de notas aí do seu computador, do seu celular, pega a sua Bíblia e vamos para um texto aqui extremamente especial, um texto que eu gosto bastante. Para mim é um dos textos mais ricos da Bíblia e também um dos textos mais poderosos que tem na Bíblia, que é o texto de Mateus 4. Vou tomar minha água aqui para conseguir ler e falar. Já abriu sua Bíblia? Mateus 4, de 1 a 11. Mateus 4, de 1 a 11. Vamos lá, o texto diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já vou fazendo talvez de forma expositiva. Jesus ele foi levado não pelo diabo para ser tentado pelo Espírito. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Para te dar um contexto maior sobre esse texto. No capítulo anterior, Jesus tinha acabado de ser batizado nas águas por João Batista. No ato do batismo de Jesus, o Espírito desce como uma pomba, repousa sobre Jesus e a voz do Pai, a voz de Deus dos céus, fala: Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. E aí acaba o capítulo e nós chegamos aqui. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus não foi levado para o deserto pelo diabo, ou Jesus não foi sozinho para o deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito que ele acabara de receber no ato do seu batismo. Amém, meu povo? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então Jesus, durante seu período ali no deserto, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E normal, Jesus era ser humano, teve fome. E aí o diabo ele aparece justamente nesses momentos de fragilidade. Jesus estava num momento de fragilidade, estava com fome. A fome é uma fragilidade do nosso corpo mortal. E o diabo ele vem com uma proposta para Jesus. Só que ele vem com uma proposta baseada em uma coisa que Jesus tinha escutado quando ele foi batizado. Este é o meu filho amado, ou seja, o próprio Deus falando que Jesus era seu filho. Então o diabo ele usa desse artifício para questionar Jesus se Jesus de fato era o filho de Deus. Ó, se você é o filho de Deus, então transforma essas pedras em pães, porque o diabo conhece o poder de Deus. O diabo conhece do que Deus é capaz. Então ele questiona Jesus: olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus aqui ele já vai começar a nos ensinar algo que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto é: em todo e qualquer momento da nossa vida, seja ele bom, ruim, desafiador, comprometedor ou qualquer outro tipo de momento, a nossa resposta sempre tem que ser a palavra. Jesus vai dizer no versículo 4: Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus responde ao diabo com a palavra. O diabo vem com uma proposta, com um desafio, e Jesus responde com a palavra. A pergunta que eu te faço é a pergunta que o Espírito Santo me fez. Quando nós somos desafiados, confrontados e pressionados, o que sai de nós? O que sai de você quando você é desafiado, confrontado e pressionado? O que sai? Sai choro, sai desculpas, sai fragilidades, sai a palavra sim para aquilo que você deveria falar não, ou sai a palavra de Deus. Jesus aqui, ele não está fazendo isso só porque ele era Jesus, tinha de acabar de receber o Espírito Santo. Ele está fazendo porque é um princípio para a nossa vida. Toda vez que nós somos desafiados pelo inimigo, tentados a fazer algo, ou a orar por algo, a pedir algo que na verdade não é para a gente pedir, a gente tem que responder com a
palavra. Jesus teve fome, ele poderia fazer aquilo, ele poderia de fato transformar as pedras em pães. Ele podia de fato pedir para o Pai transformar as pedras em pães. Mas não, Jesus respondeu a palavra. Jesus foi direto com Satanás, respondendo aquilo que a palavra disse. Nem só de pão viverá homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Continuando o texto, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, mais uma vez questionando a identidade de Jesus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Agora, o diabo, vendo que Jesus usou da palavra para responder, ele pega a palavra para confrontar Jesus mais uma vez, para sugerir Jesus de fazer alguma coisa. Pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Segundo ponto, desde o início, o recurso, a artimanha, o recurso principal do diabo são as sugestões e as distorções. Volta um pouquinho, vamos comigo lá no Éden, em Gênesis 3, diálogo de Eva com a serpente. O que a serpente conversa com Eva? Olha, foi realmente isso que Deus falou? De fato foi isso que Deus falou? Que vocês não podiam comer do fruto daquela árvore? Olha, eu acho que não foi isso que Deus disse, não. Eu acho que Deus, ele entende que quando vocês comerem, vocês vão conhecer do bem e do mal e vão ser igual a Deus. Vão ser igual a Deus. Então, desde o Éden, o diabo, a serpente, Satanás, ele já usa de sugestões, ele sugere que Eva coma do fruto e distorções. Ele pega aquilo que Deus diz, aquilo que a palavra diz e aplica de maneira errada. Mas aí Jesus dá uma aula para a gente de interpretação. Jesus mostra para a gente que não somente a gente tem que saber o que está escrito, mas precisa entender como se aplica aquilo que está escrito. Porque texto fora de contexto gera pretexto para heresia. É pretexto para heresia. Todo texto que não está em conformidade com a totalidade da palavra de Deus, ele é um pretexto para você cometer uma heresia. Então tome muito cuidado quando você for pegar um texto isolado para seguir aquilo, porque de fato fazia sentido Satanás falar isso aqui. Ele foi inteligente no argumento, só que ele estava falando com o mestre. Ele estava falando com Jesus. E Jesus, ele ensina até para Satanás qual é a aplicação correta da palavra de Deus. Versículo 7. Jesus lhe respondeu: Também está escrito. Sempre que o diabo tentar te atacar com uma verdade da palavra distorcida, te sugerindo de fazer algo que na verdade Deus não quer que você faça, você vai dizer: Também está escrito, porque você conhece a palavra e você vai agir em conformidade com aquilo que está escrito na palavra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Mais uma proposta indecente do diabo. Versículo 10. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Vou começar de trás para frente. Os anjos vieram e o serviram. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. E nesse processo de responder ao diabo com a palavra e viver de fato o propósito que Deus quisera para Jesus, os anjos, os próprios anjos, o próprio Deus enviou seus mensageiros para servir Jesus. Isso é maravilhoso. Então o diabo deixou. A terceira e última chave, o terceiro e último ponto que eu quero te falar, te ensinar e declarar sobre a sua vida é que lá em Tiago 4:7 vai dizer: Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa posição não é de atacar o diabo, a nossa posição não é de derrotar o diabo. Por quê? Porque ele já é derrotado. Jesus já venceu o diabo na cruz.
Então nós não precisamos atacar o diabo ou tentar vencer ele dia após dia. Na verdade, nós precisamos resistir. Porque quando nós resistimos ao diabo, a palavra diz que ele fugirá de vós. E foi exatamente o que aconteceu. Versículo 11: então o diabo o deixou. O diabo saiu da presença de Jesus, ele foi embora porque Jesus resistiu. Por exemplo, lá em Efésios 6 vai falar sobre a armadura de Deus. E um ponto muito importante da armadura é que a Bíblia não fala que a armadura é para atacar. A armadura fala que é para nós resistirmos aos dardos inflamados do maligno. Então, meu amigo, a sua posição é uma posição de resistência. Deus está te chamando a uma posição de resistência, porque após o momento de resistência, as tentações, as sugestões, as distorções, Deus vai te servir, Deus vai te preparar uma mesa, vai preparar um banquete para você no momento de maior escassez, no momento de maior fome, no momento de maior sequidão. Então, a sua posição é uma posição de resistência. Eu quero declarar que a partir de hoje, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, todas as vezes que o Satanás quiser te atacar com sugestões e distorções, você vai responder com uma verdade da palavra. Toda vez que o diabo tentar te atacar com uma mentira do inferno, você vai responder com uma verdade do céu. Amém? Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Comenta se esse vídeo te abençoou, se essa palavra te abençoou. E não deixa ela parar aqui. Compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família. Fica com Deus. Um abraço. Tamo junto. Vamos pra cima e é só o começo.